Política. E vamos de política aqui no 18 horas, agora 6 horas e 29 minutos com Nathalie Moraes e Kennethson Paes. Nathalie, boa noite. Então, uma pesquisa do Instituto Veritar aponta a empresária Maria do Carmo na liderança do cenário espontâneo com 47% dos votos das intenções de voto para o governo do estado do Amazonas. Um resultado até surpreendente, a gente nunca viu um resultado tão bom para ela aqui, né? Muito boa noite, Karime, Kennethson e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Então, Karime, esse resultado realmente do Instituto Veritar surpreendeu muita gente, colocando aí a professora e empresária Maria do Carmo liderando a disputa pelo governo do Amazonas no cenário espontâneo, ali quando os entrevistados não recebem uma lista prévia ali com o nome dos candidatos. Esse levantamento foi feito na última semana, ouviu mais de 1.200 entrevistados em todo o Amazonas. E ali a margem de erro é de 3 pontos percentuais com nível de confiança de até 95%. E aí a Maria do Carmo, né, apareceu realmente, né, ali no topo da lista. A maior parte da população, mas vale a gente reforçar ainda que ela tem esse favoritismo aí com mais de 40%, a maior parte da população amazonense respondeu essa pesquisa, mais de 81,7% dos entrevistados disseram que ainda não tem um candidato definido para o governo do Amazonas. Ou seja, tudo ainda está em aberto. Somente 18,3% dos amazonenses disseram aí ao Instituto Veritar, não, eu já tenho uma escolha, já tenho sim um candidato. E aí esse cenário indica pra gente um eleitorado que ainda está em formação. Na pesquisa espontânea, a professora e empresária Maria do Carmo teve esse resultado positivo, né, aí com mais de 47% das intenções de voto. Em seguida, aí, em segundo lugar, apareceu o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, com 24,9%. Já o senador Omar Aziz apareceu aí com 11,4%. Já na modalidade estimulada, quando os nomes dos candidatos eles são apresentados aos eleitores amazonenses, apareceu ali a Maria do Carmo, permaneceu com vantagem, com 41% das intenções de voto, e Omar Aziz apareceu em segundo lugar com 34,5%. Em seguida, o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, com 12,7% das intenções de voto. Karime, mas assim, essa pesquisa, toda essa divulgação gerou uma polêmica e tanto, principalmente nas redes sociais, na manhã dessa quinta-feira. Inclusive, o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do Amazonas, Davi Almeida, veio a público, veio às redes sociais para falar sobre a credibilidade do Instituto de Pesquisa Veritar. Ele, inclusive, né, fez um vídeo, fez uma publicação consultando ali as redes sociais, na verdade, consultando as IAs, né, as inteligências artificiais, para mostrar para os seus seguidores, né, que aquele instituto não era um instituto que transmitia credibilidade. Inclusive, ele fez uma pesquisa ali rápida mostrando que o Instituto Veritar tem mais de 400 processos na Justiça Eleitoral, colocando ali em xeque a confiabilidade do instituto. E aí é claro que tudo isso gerou muita repercussão, muito bate-boca ali nas redes sociais. Eu faço uma ideia. Muito obrigada, Nathalie. Agora, acho que o que a gente coloca mesmo na conta é o 18% dos entrevistados que não tem ainda. Exato, não é? Que não tem. Somente 18,7% tem um candidato. Perdão, que 18 tem. A grande maioria não tem candidato ainda para o governo do estado, ou seja... 80%, né? E não, é bastante. E assim, no início do ano, né? as primeiras pesquisas, né? Assim, nas primeiras pesquisas ainda lá em janeiro, a gente tinha mais ou menos esse parâmetro de 80% a 75% dos amazonenses que não sabiam em quem eles iriam votar. E agora que a gente realmente já vê um cenário mais desenhado, de pré-candidatos já definidos e a eleição se aproximando, porque a gente está em maio, né? Gente, é rapidinho, já né? é maio, daqui a pouco é outubro, a gente já está aqui trazendo o resultado das eleições e a gente percebe que muita gente ainda não definiu o seu voto. É a grande maioria. É bom começar a gente ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre os candidatos. É importantíssimo, gente. Ano eleitoral, vamos lá, vamos pesquisar, vamos analisar, pra gente dar esse voto tão importante
importante, né? Tão suado, tão difícil de ter sido conquistado. Vamos honrar esse nosso direito e dever, né, do brasileiro. Kennethson, o DENIT vai relançar os editais de licitação para as obras da BR-319 depois do ok que a Justiça deu, liberou o processo todo. Podemos voltar a sonhar, Kennethson? Então, aparentemente sim, não dá pra gente confirmar nada, porque a gente já falou essa mesma situação. Sonhar não custa nada, né? A gente já falou essa mesma situação ao longo de vários momentos aqui do 18 horas, mas é claro que a nossa torcida é para que tudo seja concluído o mais rápido possível, porque isso daí não interfere apenas na qualidade de vida do povo amazonense, mas do povo brasileiro, que também depende da nossa Zona Franca de Manaus, depende dos nossos recursos naturais, dependem da nossa Amazônia como um todo, né, Karime? Então, o DENIT, que é o órgão responsável por fiscalizar a BR-319, fazer as obras de manutenção, ele reabriu o prazo de 2 editais importantes para poder fazer a repavimentação do chamado trecho do meio e marcou essa nova data, 4 de maio, para poder fazer a reabertura das propostas. Esses editais, eles envolvem trechos estratégicos da BR-319, um entre os quilômetros 433 e 469 e outro entre os quilômetros 469 e 590. Você que está nos acompanhando pelo YouTube vai poder ter acesso a algumas imagens de um influenciador que acompanha regularmente os desafios e também agora os progressos da BR-319 e que ele mostra exatamente essa cena onde os trabalhos eles já estão avançados. É o influenciador Joel Silva. Ele mostra pra gente o quilômetro 589, que fica bem próximo ao município de Humaitá. E nessas imagens já dá para ver uma grande quantidade de maquinários que trabalham no processo de compactação do solo, terraplanagem, agora a parte de cimentação, e é o processo inicial desse procedimento para poder realizar a pavimentação da BR-319. Essa reabertura ela foi possível graças a essa última decisão do TRF1, né, que derrubou essa decisão da primeira instância e que tinha suspendido os pregões por até 70 dias, atendendo a um pedido de uma ONG ambiental. A Justiça Federal entendeu que para parar o processo poderia trazer diversos prejuízos à economia, atrasar os serviços essenciais e ainda comprometer o cenário de obras, o cenário dessas obras, o calendário dessas obras, para que elas fossem entregues o mais rápido possível. E tendo em vista o cenário atual do estado do Amazonas, onde nós teremos provavelmente, segundo os especialistas, uma das cheias históricas, uma das secas históricas, estiagens históricas, e aí você consegue perceber a importância, né, tão grande assim da nossa BR-319. Sem dúvida alguma, porque majoritariamente, tradicionalmente, o nosso estado caminha pelas águas, é fluvial o transporte. Com essa esperada dessa estiagem severa como a de 2023, ou seja, a gente vai precisar mais do que nunca de usar a rodovia, usar estradas. Daí a gente imagina, daí vão ficar muito mais isolados, não vamos conseguir ter passagem nos rios e também a BR, a única saída e chegada do estado do Amazonas, também fica intrafegável, ou seja, é o caos, não é? Com certeza, é um caos completo, e por isso até a iniciativa privada tem utilizado mecanismos de alternativas, né? Por exemplo, Porto Chibatão fez uma nova produção de um porto lá no município de Itacoatiara para poder fazer esse processo logístico mais facilitado, e aí de lá de Itacoatiara vem um transporte terrestre para poder trazer todas essas mercadorias. Tem também a iniciativa do governo do estado do Amazonas, também de investimentos. O fato é que todos precisamos nos ajudarmos nesse momento e trabalharmos juntos para que os interesses da Amazônia eles sejam bem representados lá em Brasília, porque tem muita gente torcendo contra. Eu acho que a maioria torce contra, só os nossos representantes mais heróicos torcem e trabalham muito em favor da nossa BR-319. Vamos, é claro, destacar os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que é os que estão sempre ali à frente dessa bandeira, levantando essa bandeira. Falar em levantar bandeira, gente, uma das bandeiras que devem ser levantadas muito no feriado desse 1º de maio é a bandeira do fim da escala 6x1, não é isso, Nathalie? É isso mesmo, Karime, né? Aqui em Manaus, assim como nas outras 26 capitais do Brasil, vai ter manifestação, isso porque o Dia do Trabalhador em Manaus, né, e no restante do Brasil, as principais centrais sindicais, associações, partidos políticos e movimentos sociais estão convocando os brasileiros a irem às ruas, né? A partir das 8h30 da manhã tem manifestação aqui em Manaus. Aqui em Manaus, o ponto de encontro está marcado ali para a Praça da
da Matriz, no centro. E aí o que acontece, né? Essas principais entidades sindicais colocam que a atual jornada do trabalhador, a escala 6x1 que a gente vive hoje, né? 6 dias seguidos e descansa apenas um, retira ali os profissionais de tempo de lazer, de descanso e outras atividades. Por isso, né? Eles realmente, mais uma vez, estão convocando as pessoas para irem às ruas, já que essa PL deve ser votada aí nos próximos dias. Inclusive, aqui no Amazonas, esse movimento está sendo aí coordenado, organizado pelo Partido dos Trabalhadores. E a Anne Moura, ela que é representante da entidade aqui no Amazonas, só falou aí um pouquinho pra gente como é que vai acontecer o movimento por aqui. Vamos ouvir. 1º de maio não é só uma data, é dia de luta, é dia de ocupar as ruas. Em Manaus a gente se encontra na Praça da Matriz, às 8h30. Eu te espero lá, porque a nossa vida vale mais que essa escala. Bora pra rua pelo fim da escala 6x1. 18 horas. Karime, Kenneth, ouvintes, né? Como fez aí o convite a Anne Moura, aqui em Manaus o movimento vai às ruas a partir das 8h30 da manhã, lá na Praça da Matriz. Inclusive hoje, né? Quem deve se manifestar aí sobre esse assunto é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai fazer um pronunciamento em rede nacional às 7h30 da noite, aqui, hora Manaus, né? E aí muita gente realmente espera um pronunciamento de cerca de 7 minutos. E como a gente está na véspera do Dia do Trabalhador, muita gente realmente espera aí que ele fale sobre as negociações de dívidas daquele programa Desenrola 2.0 e o fim da escala 6x1, que realmente devem ser o foco principal desse anúncio aí do presidente. Vale a gente reforçar que algumas semanas atrás, né, o Congresso Nacional votou sobre o projeto, né, realmente que prevê aí a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais num formato ali de 5x2, né? E além dos recados, né, que devem ser dados aí ao presidente diretamente à classe média, que é o segmento considerado estratégico para essa reeleição. E é claro que a gente vai acompanhar, anotar ali tudo que foi destaque no discurso do presidente pra gente trazer os destaques pro nosso ouvinte amanhã. É isso aí. Acho que vem mais assunto por aí, não vai só... que vem não vai serão ser tão só sintetizado assim nesses 2 pontos, não. Até porque, vamos lá, Kenneth, o presidente Lula teve 2 derrotas importantíssimas em menos de 24 horas. Trouxemos ontem aqui a rejeição do nome Jorge Messias, indicado por ele, pelo presidente Lula, para o Supremo Tribunal Federal. E hoje, gente, o Congresso derrubou a proposta que beneficiava os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e incluía também o ex-presidente, Jair Bolsonaro. Foram 2 pontos e 2 derrotas importantes, não é? Exatamente, Karime. A primeira foi a mais expressiva, porque representa o poder de influência do governo federal, o poder de influência que ele tem em relação ao Senado, né? A postura, né, da maior autoridade do país, da presidência da República, fazendo uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, que é a maior autarquia do poder judiciário. Então, de fato, essa rejeição histórica de Jorge Messias, ela foi algo que ficou para a história. É o primeiro a ser rejeitado desde a redemocratização. Mais de 130 anos atrás, isso não acontecia. E o fato é que foram 2 derrotas pesadas para o governo Lula e que agora tem uma nova derrota, que é a derrota do PL da dosimetria, que garantia essa diminuição das penas dos acusados, dos réus do 8 de janeiro, né, dos acusados, dos presos do 8 de janeiro, e que inclui também o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa votação, ela foi uma votação bastante expressiva também, e até chegou a surpreender o posicionamento de muitos parlamentares, incluindo parlamentares do estado do Amazonas. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá no nome deles. No Senado, tivemos uma votação de 49 votos pela derrubada e 24 votos contra, para poder manter o PL da dosimetria, o veto presidencial. Enquanto na Câmara o placar ele foi ainda mais expressivo, 318 votos a favor da derrubada do PL da dosimetria e apenas 144 votos contrários, ou seja, eles queriam que permanecesse o PL da dosimetria, o veto presidencial em relação ao PL da dosimetria. E na prática esse texto ele reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro e aí o projeto ele muda a forma de cálculo dessas penas, permitindo que em vez de somar crimes seja considerada apenas a pena mais grave, né? O que na prática diminui o tempo total da prisão.
E para evitar o impacto de crimes mais graves, que até tinha sido bastante debatido, até o próprio Partido dos Trabalhadores, aqueles partidos que estavam mais voltados a manter o veto presidencial, eles estavam alegando sobre os crimes como feminicídios, crimes graves, crimes hediondos, crimes de organização criminosa, que também garantiria para eles o direito de terem as penas reduzidas, só que o presidente Davi Alcolumbre do Congresso, ele retirou esses trechos do texto antes da votação, ou seja, foi uma manobra que também gerou bastante críticas entre os aliados do governo, porque esse era um tema que era fundamental para que os aliados do governo pudessem fazer esse contraponto, dizer, olha, esse período da dosimetria não está coerente porque vai afetar os crimes hediondos e vai prejudicar em muito as mulheres, até chegaram a falar sobre o feminicídio. Sim, que está os bastante outros alto no crimes Brasil. iam junto com essa, exatamente, com essa ia tudo junto, só que agora não. O Davi Alcolumbre tirou antes da votação. E aí, do lado do Planalto, o discurso é de muita preocupação. Os governistas, eles falam em inconstitucionalidade, em vem o risco de enfraquecimento do combate a crimes contra a democracia. Isso foi um assunto bastante questionado ao longo da tarde de hoje. E já a oposição, ela comemora, porque é mais uma vitória, né? E diz que o resultado, ele representa essa resposta do Congresso Nacional e um freio que chamam de excessos do governo e também do judiciário. Ou seja, para a oposição, uma vitória, é a segunda vitória em menos de 24 horas, que eles alegam ser uma resposta da sociedade através de seus representantes no Congresso Nacional e também uma forma de limitar essas ações do Supremo Tribunal Federal que eles acabam alegando. A gente tem no nosso site 18 horas também uma manchete que você pode conferir, que bolsonaristas, eles fizeram esse acordo e que eles desistiram agora de pressionar o Davi Alcolumbre com aquele caso da CPI do caso Master, e que afeta principalmente o Supremo Tribunal Federal, porque tem vários ministros envolvidos nesse caso, como o ministro Dias Toffoli e também ministros Alexandre de Moraes. Ou seja, para que tivesse nesse momento a derrubada, esse resultado, muita coisa foi negociada. E agora vamos pular para os parlamentares do Amazonas, porque é o assunto principal aqui que você com certeza esteja interessado. O deputado Sidney Leite, ele se absteve de fazer parte dessa votação. E os demais parlamentares do estado do Amazonas, praticamente a maioria dos deputados votou pela derrubada desse veto presidencial, como os senadores Eduardo Braga, que surpreendeu bastante, porque até na indicação de Jorge Messias era um nome que estava muito efetivo para conseguir angariar votos para Jorge Messias. Senador Marazis, que também estava nessa mesma postura, votou pela derrubada do veto presidencial. Senador Plínio Valério, que não era uma novidade, ele já falava sobre isso daí também. O deputado Fausto Júnior votou contra também esse veto presidencial. O João Carlos, que recém está chegado lá na Câmara Federal, também votou pela derrubada, no lugar do Silas Câmara. E olha só o que é interessante nesse caso. João Carlos, ele votou contra o PL da dosimetria, né? Contra o veto presidencial. E o Silas Câmara, ele estava votando, ele estava pedindo votos para Jorge Messias. Não sei como é que foi na hora da votação de Jorge Messias, mas a gente já tem ali um cenário um pouco diferente. Contraditório, né? Envolvendo os dois, né? Ou seja, não falam a mesma língua, pelo menos o que está aparecendo. Capitão Alberto Neto, Saulo Viana, Adair Filho, eles votaram contra esse veto presidencial. E apenas quem não compareceu, se absteve, não participou da votação, foram os deputados Amon Mandel e Átila Lins. Ou seja, é um movimento muito forte e que a tendência que os analistas têm falado é que esses movimentos que têm acontecido em Brasília, eles podem também escoar para as demais federações. Ou seja, vai mudar também o cenário político nos estados de modo geral, principalmente no estado do Amazonas, né? É um ano eleitoral, a maior derrota da história do governo Lula. Foram duas derrotas muito significativas e, como a gente colocou aqui, em menos de 24 horas. Quer dizer, perdeu muito poder político. Vamos ver se ele vai falar sobre isso no pronunciamento. No Congresso Nacional e também nos estados, né? Você percebe que agora os estados vão ter que lutar bastante para poder conseguir fazer uma bancada forte lá no Congresso Nacional. E é o que a oposição tem falado que não vai conseguir. A oposição prega que em outubro Flávio Bolsonaro vai ser eleito e vai conseguir formar uma das maiores bancadas e tirar mais de 100 da base governista. Então, a gente vai seguir avaliando, né? Porque muita coisa pode acontecer, gente. Isso aqui é apenas uma parte uma batalha da guerra, né? Preliminares aí das eleições de 2026. Muito obrigada pelo bloco de política, Nathalie Moraes e Kenedson Paz. Você está ouvindo 18 horas.